Bom dia, oitavo ano. Vamos dar continuidade a produtos notáveis. Hoje nós vamos falar sobre o cubo. O quarto caso é o cubo da soma de dois termos. Se é o cubo, o expoente é 3, tá? Então vamos calcular aqui para vocês verem. A mais B elevado ao cubo. Se está elevado ao cubo, significa que a base se repete 3 vezes. Então, ó, A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Vamos fazer a distributiva, tá? E vamos chegar nesse resultado aqui. A ao cubo mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Então, a regra para o caso do cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Vou explicar, vamos aplicar no exercício 1, item E. Então, ó, eu tenho como primeiro termo x ao quadrado vezes y, e como segundo termo, x vezes y ao quadrado. Vamos aplicar a regra que nós vimos acima. O cubo do primeiro, então, ó, o primeiro termo, x ao quadrado vezes y ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, ó, x ao quadrado y elevado ao quadrado, vezes o segundo termo, xy ao quadrado. Mais 3 vezes o primeiro termo, x ao quadrado y, vezes o segundo termo ao quadrado. Então, x vezes y ao quadrado elevado ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo. Então, ó, x vezes y ao quadrado elevado ao cubo. Agora, nós vamos precisar ter bem fixo as propriedades de potência. Potência de uma potência, mantenho a base e multiplico os expoentes, tá bom? Multiplicação de potências de mesma base, mantenho a base e somo os expoentes. Vamos ver. Aqui nós temos a potência de uma potência. Então, ó, x ao quadrado elevado ao cubo, x elevado a 2 vezes 3, que é x elevado a 6. Y elevado ao cubo é y elevado ao cubo. Aqui vamos resolver primeiro as potências. Então, ó, x elevado ao quadrado é x elevado a 2 vezes 2, que é x elevado a 4, vezes y elevado ao quadrado. Aqui, x vezes y elevado ao quadrado é elevado ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Y elevado ao quadrado é y elevado a 2 vezes 2, que é y elevado a 4. Aqui, x elevado ao cubo, x elevado ao cubo. Y elevado ao quadrado elevado ao cubo é y elevado a 2 vezes 3, que é y elevado a 6. Agora, nós vamos resolver. Então, ó, na primeira já temos x elevado a 6 elevado ao cubo, repetimos. 3 vezes 1, 3. Então, ó, 3x à quarta y ao quadrado, vezes x y ao quadrado. Então, ó, x vezes x, multiplicação de potências de mesma base, mantenho a base e somo os expoentes. 4 mais 1, 5. Y ao quadrado vezes y ao quadrado, mantenho a base e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, ó, y elevado a 4. Então, eu tenho 3x elevado à quinta, y elevado à quarta. Na segunda, 3 vezes 1 vezes 1 é igual a 3. Então, repito 3. X elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado é x elevado a 2 mais 2, que é x elevado à quarta potência. Y vezes y elevado à quarta é igual a y elevado a 1 mais 4, que é igual a y elevado a 5. X ao cubo vezes y à sexta, vamos repetir. Então, aqui está o resultado da questão 1, item E.
Vamos ao quinto e último caso. O cubo da diferença de dois termos. Mesmo processo, tá? Só que ao invés de somar, está subtraindo. Então, vocês vão repetir a base 3 vezes, ó, A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Aplicando a propriedade distributiva, nós chegamos a ao quadrado menos 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Perdão, aqui é A ao cubo, tá? Vamos aplicar a regra no exercício 1, item D. Então, a regra para a diferença vai ser o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo termo. Então, aplicando, ó, primeiro termo ao cubo, 2x elevado ao cubo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é menos 1. Mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo ao quadrado, então menos 1 elevado ao quadrado, menos o cubo do segundo termo, então menos 1 elevado ao cubo. Lembrando que quando nós temos a potência de um número, de uma base negativa elevada a um expoente ímpar, a nossa base se mantém negativa, tá? Então, vamos resolver o primeiro. 2 elevado ao cubo, 8. X elevado ao cubo, x ao cubo. Menos, vamos resolver primeiro as potências. 2x elevado ao quadrado é o mesmo que 2x ao quadrado, que é 4, x ao quadrado. No próximo, temos menos 1 elevado ao quadrado. Então, uma base negativa elevada a um expoente par, resultado positivo. Menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Menos 1 elevado ao cubo. Base negativa elevada a um expoente ímpar, resultado negativo. Então, continua menos 1. Agora, vamos começar a unir, a calcular para poder unir os termos semelhantes. Então, 8x ao cubo repete, menos 3 vezes 4x2, 12x2, vezes menos 1, menos 12x2. Mais 3 vezes 2x é igual a 6x, vezes 1, 6x. Menos vezes menos, mais. Então, menos 1 vai virar mais 1. Terminando o nosso cálculo, 8x ao cubo, menos vezes menos 12x2, mais 12x ao quadrado, mais 6x mais 1. Então, aqui está o resultado, tá, do nosso item D do exercício 1. Espero que vocês tenham entendido, tá, a finalidade dos produtos notáveis, dessas regras que nós temos, porque ficou muito mais fácil e rápido o cálculo pela regra do que fazendo a repetição e calculando toda a distributiva. Tá? Tentem fazer o exercício 1 ao 8. O exercício 5 não deverá ser feito, turma. É só 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Tá? Um beijo a todos.